60 minutos, que espero que não sejam perdidos. O meu nome é António Monteiro, alguns de vocês já conheço, outros muito bem-vindos ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Este é o 60 Minutos de Ciência, onde todos os meses nós procuramos explorar temáticas atuais e que de alguma forma seja importante sensibilizar e, por outro lado, colocar investigadores da Universidade de Lisboa e não só a transmitir conhecimento e o seu trabalho de investigação para o grande público. Como deve ser do vosso conhecimento, porque fevereiro é sempre o mês de grandes campanhas de sensibilização, o tema que está na ordem do dia em fevereiro é o cancro, não fosse em fevereiro que decorre o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Por um lado, porque é importante desmistificar esta doença, que ainda é muito indicada como a doença prolongada, não é assim, como vocês sabem, e por outro lado, desmistificar afinal o que é esta doença e quais são os factos reais que estão por trás desta patologia. Também temos em fevereiro, se eu não estou em erro, o Dia Internacional da Criança com Cancro, se eu não estou em erro, porque também é importante, porque o cancro não aparece só em fases mais tardias, não é? E em Portugal nós temos cerca de 350 a 400 crianças com cancro a surgir todos os anos, portanto é de facto um problema grave e daí haver esta campanha para sensibilizar não só investigadores, mas como governos, hospitais, a tratar esta doença e de preferência a erradicá-la no dia. Connosco, para nos falar sobre ela e disponível para responder às vossas questões, nós temos o Dr. André Mancinho, que é oncologista médico no Hospital Santa Maria, é professor de Oncobiologia na Faculdade de Medicina e também é investigador no Instituto de Medicina Molecular João Lobantunes. Eu vou passar-lhe a palavra e pedir-lhe para ele então nos explicar se a biologia e o cancro estamos ou não mais próximos da cura. Obrigado. Antes de mais, obrigado pela apresentação e obrigado a todos os que despenderam tempo para estar aqui presentes. Eu vou tentar centrar a minha palestra, ou pelo menos a minha exposição, de uma forma relativamente acessível e a ideia aqui é mesmo estimular a interação e a discussão, portanto estejam mesmo à vontade para fazer perguntas, está bem? Eu se calhar vou começar... Peço desculpa. Por fazer eu uma pergunta, e é: quão grande é este problema? O que é que vos parece, para nós enquanto sociedade, o que é que isto representa para nós? Alguém tem uma noção a nível de incidência? É uma coisa rara, é uma coisa frequente? Se tivessem que fazer assim uma aposta, um número? É frequente. E assim, o quão frequente? Doença. Então, para pôr as coisas aqui em perspectiva, e na verdade isto anualmente é responsável por 7,4 milhões de mortes, pelo menos conhecidas, obviamente que isto tem incidência de países sobretudo desenvolvidos, não é? Que são aqueles que têm acesso a dados epidemiológicos. E obviamente que à cabeça, e curiosamente, temos a neoplasia, que é mais frequente, que é a do pulmão e é mais facilmente evitável, está bem? Infelizmente, obviamente que há neoplasias do pulmão não provocadas pelo tabaco, mas a esmagadora maioria, ou 80% a 90%, são provocadas pelo tabaco. E nessa perspectiva, as campanhas de sensibilização e todo o explorar de uma prevenção ativa para que isso não aconteça é muito importante. Depois temos, por outro lado, a parte digestiva a ganhar alguma importância e apesar de não conseguirmos estabelecer um nexo de causalidade, obviamente que os hábitos e aquilo a que estamos expostos acaba por ter aqui algum impacto. E depois também, não só pela parte hormonal e a parte ambiental, o cancro da mama também vem com alguma representatividade. E falando aqui em estatística, no homem e na mulher, o pulmão aparece sempre à cabeça, e em grande parte devido aos hábitos tabágicos. Depois a parte endócrina, a próstata no caso dos homens, a mama no caso das mulheres, e depois as neoplasias digestivas. E o pâncreas, curiosamente, tem estado a emergir, não sei se por uma capacidade diagnóstica maior ou mais precoce. Temos capacidade de detectar a doença e antigamente as pessoas podiam falecer sem nós sabermos o que é que elas tinham. Está a ganhar alguma representatividade. Infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas, eu diria que 95% das pessoas com uma neoplasia do pâncreas acaba por falecer em alguma parte do trajeto da sua doença.
Em estatística e falando em números, aquilo que nós sabemos neste momento é que nos países desenvolvidos, 1 em cada 3 de nós, ao longo da sua vida, vai acabar por ter uma neoplasia, o que é muito representativo. Se pegarmos numa cohorte relativamente pequena, acaba por ser 30% dessas pessoas que vão ter essa neoplasia. E depois, o risco acrescido segundo as neoplasias, que é cada sobrevivente de cancro, 1 em cada 9 tem um risco acrescido de ter uma segunda neoplasia, e depois, obviamente, da parte familiar também não é desprezível. A nível de armas que nós temos para lutar contra esta patologia, se tivessem que apostar numa arma principal, qual é que escolheriam? O que é que acham que é o mais eficaz que nós temos ao nosso dispor neste momento? Peço desculpa. Sim, o diagnóstico precoce eu acho que é essencialmente e que leva, no fundo, à parte terapêutica. E isto porquê? Quando nós olhamos para o trajeto, tipicamente de um doente oncológico, aquilo que nós desejamos, no fundo, é que de alguma maneira, desde o diagnóstico, e isto é um gráfico que ilustra, no fundo, o número de células, que é elevado a uma potência muito elevada, e a partir do qual é clinicamente detectável. E esse número anda aqui à volta do 10 elevado à nona. Portanto, para nós termos uma massa que é clinicamente detectável, pelos métodos de imagem que nós temos atualmente, temos que ter uma população com esta dimensão. Até lá, independentemente de termos, e todos nós acabamos por ter, em algum ponto da nossa vida, células com potencial neoplásico que são eliminadas, o diagnóstico é feito aqui. E depois temos várias hipóteses que eu vou ilustrar aqui na apresentação. Falando daquilo que nós tínhamos previamente, obviamente, tínhamos a cirurgia e de uma forma um bocadinho mais grosseira a radioterapia, que tem vindo a ganhar alguma representatividade e cada vez mais desenvolvida com técnicas que permitem reduzir de forma significativa a toxicidade e, portanto, o diagnóstico precoce, e aquilo que eu tenho ali é uma neoplasia da mama detectada numa mamografia, que é feita por rotina, portanto, são coisas clinicamente pouco detectáveis, porque a maior parte das pessoas pode não as sentir, e depois precisamos de exames de diagnóstico que nos confirmem esse diagnóstico e que reduza, de alguma maneira, a mortalidade por apanhar a doença numa fase precoce. Isto é válido para as colonoscopias, é válido para o rastreio do cancro do colo do útero. Portanto, há uma série de patologias neste momento com meios de rastreio capazes de diminuir e, obviamente, de forma significativa, a mortalidade. E o que é que nós fazemos com a cirurgia e com a radioterapia? No fundo, é a partir do momento em que temos o diagnóstico da tal massa que é clinicamente relevante, conseguimos reduzir de forma significativa, portanto, essa população. Mas a verdade, e se tivessem que dizer, quando nós operamos uma coisa, nós tiramos-la toda, sempre. Se tivermos uma massa que o cirurgião é capaz de ver e a removermos completamente, a pessoa fica livre de doença? Pronto. Na maior parte dos casos, não. E é possivelmente, ou na maioria dos casos, é desejável fazer-se algum tipo de terapêutica exatamente para eliminar aquilo que nós chamamos de doença microscópica, está bem? Infelizmente, o cancro tem uma capacidade brutal de se evadir e é muito fácil entrar em circulação. Isto transpondo aqui o exemplo da neoplasia do pâncreas, neoplasias pequenas, que nós chamamos tipicamente in situ, porque geralmente elas surgem do epitélio, que é a camada que reveste o tubinho que secreta as excreções lá do pâncreas, e portanto, quando ela está só naquela lâmina, portanto, o que chamamos de lesões in situ, existe evidência que já existe doença em circulação. Portanto, de algum modo, a doença escapa dali e tem potencial para se alojar noutro sítio. E é exatamente essa doença microscópica que nos traz problemas, porque quando nós conseguimos detectar uma coisa e tirá-la, em teoria a pessoa pode ficar curada, mas geralmente as recorrências que temos é por isso. E elas têm capacidade de se esconder, de se tornarem menos reconhecidas pelo nosso sistema imune, como eu vos vou mostrar, e de alguma maneira evadirem-se a esse tipo de controle. E portanto, aquilo que nós tendencialmente gostamos de fazer é o que nós chamamos de terapêutica adjuvante. A terapêutica adjuvante nada mais é que fármacos que nós sabemos que são eficazes na doença avançada e que servem para erradicar por completo a doença que é localizada em algum ponto da trajetória deste doente. E com a terapêutica adjuvante, aquilo que nós conseguimos fazer, em alguns casos, é aumentar a eficácia destes dois métodos e negativar, de alguma maneira, a carga tumoral, por assim dizer. Depois temos outra hipótese ainda. Há doenças que, felizmente,
com recurso a armas mais eficazes ou doenças que são muito sensíveis, como é o caso do linfoma de Hodgkin, por exemplo, que é uma patologia que até aparece com frequência nos jovens, e o cancro do testículo, que infelizmente é uma neoplasia que surge, tem 2 picos de idade, mas geralmente ali entre os 20 e os 40, tem uma particularidade biológica que é muito interessante. São doenças que se dividem muito depressa, portanto a forma de apresentação geralmente é muito brutal, não passa despercebido, não são doenças que passem despercebidas. Mesmo uma pessoa leiga na matéria, se notar alguma alteração, é uma coisa que não vai demorar a crescer, cresce depressa. Esse crescimento rápido e o facto de se tratarem de populações que são muito iguais permitem a tratamentos que são relativamente arcaicos ou antigos, como a quimioterapia, fazer a mesma coisa sem recurso à cirurgia. Portanto, nós fazendo quimioterapia conseguimos curar a maior parte destes casos. Infelizmente as taxas de sobrevivência são muito boas. E, portanto, é outra estratégia que nós temos para algum tipo de patologias. Onde é que começa o problema? O problema começa quando, geralmente, o diagnóstico é feito com sintomas ou quando o diagnóstico é feito na recidiva, ou seja, depois de chegarmos, de alguma maneira, não negativarmos esta carga tumoral e voltarmos para a parte que é clinicamente relevante. Nesta fase, o que nós vamos fazendo é ciclos de quimioterapia e a população cai. Entretanto, de alguma maneira escapa ao nosso controle, ela volta a crescer, nós voltamos a fazer outro tipo de tratamento e por assim por aí fora, até infelizmente culminar com a morte do doente. E é aí que nós temos que nos centrar. Obviamente que o nosso maior esforço, ao contrário do que possa parecer, não é a tratar estes doentes. Estes doentes obviamente têm que ser tratados e neste momento nós temos uma capacidade diferente que tínhamos há uns anos atrás de curar, ou pelo menos tornar esta doença metastática uma doença crónica, que é uma coisa muito importante para estes doentes. Mas o esforço central deve estar na identificação precoce das neoplasias de forma a reduzir e permitir que isto aconteça. E a verdade e a grande pergunta é: porquê é que acham que as neoplasias escapam ao nosso controle? O que é que nelas, de alguma maneira, pode fazer com que isto aconteça? Alguém tem assim alguma hipótese? Ou se é que alguma vez pensaram nisso? Diga, peço desculpa. Não... Sim, no fundo passa muito por aí. Então, mas não só. Não só. E há 2 coisas muito importantes. Eu aqui vou-me centrar na doença e a seguir vou-me centrar na parte do hospedeiro, está bem? O hospedeiro tem uma palavra muito importante a dizer no que diz respeito ao cancro. Na verdade, quando nós fazemos quimioterapia, pode acontecer uma de 2 coisas. Ou o fenómeno de adaptação, e o que é isto? Que é uma população que é relativamente homogénea, acaba por sofrer uma pressão seletiva dos tratamentos e surge uma célula que é diferente e que de alguma maneira escapa ao controle desses tratamentos e, portanto, nós acabamos por matar as outras e o que sobra são aquelas que são resistentes. E é assim um meio, pelo menos, uma maneira simplística de explicar as coisas. A outra perspectiva é de que ela já é uma doença que é muito heterogénea à cabeça e essa situação, eu acho que acontecem as 2 coisas, mas a heterogeneidade tumoral é aquela onde eu me revejo mais, ou pelo menos é um modelo que eu considero um bocadinho mais consensual. E quando nós fazemos algum tipo de tratamento, no fundo matamos tudo o que é sensível e ficamos com uma população que é resistente e que escapa ao nosso controle. Como é que estas coisas acontecem? E para dar aqui uns exemplos, chave e fechadura. Estas mutações que acontecem, as terapêuticas que nós temos, apesar de serem complexas, e não desvalorizando aqui a complexidade das coisas, são mecanismos relativamente simples. Nós temos receptores, são no fundo algumas moléculas que estão na superfície das células, está bem? E que são literalmente antenas, e antenas essas que recebem vários sinais de vários sítios diferentes. Esses sinais acabam por ir por uma cascata e que transmitem várias mensagens à célula. Divide-se, invade, multiplica, e a verdade é que este fenómeno de sinalização, geralmente por adquirir mutações mais abaixo do que é suposto e que ficam independentes dos sinais externos, ou por amplificação dos receptores, acabam por dizer àquela célula para se dividir muitas vezes, que é um fenómeno completamente fora do controle e fora daquilo que é normal. Nós, estratégias para mudar isso, o que é que temos? Temos algumas moléculas com capacidade de se ligar a esses receptores e que fazem literalmente um bloqueio do sinal, está bem? São moléculas muito eficazes, têm taxas de resposta brutais, mas acontece que esta pressão seletiva cria
da mesma maneira que esta chave cabe nesta fechadura, alterações na fechadura. E esta mesma molécula acaba por não ser capaz de se ligar naquele sítio. E, portanto, passa a ser completamente irrelevante, pelo menos para esta população, esta terapêutica. E ao longo do tempo, esta é a população que vai crescendo e é assim que se dá o fenómeno de progressão. Onde é que isto acontece? Onde é que nós já vimos isto a acontecer? Este desenho que está aqui é relativamente conhecido, é a árvore da vida do Darwin, está bem? E isto é o que acontece com as espécies, está bem? O cancro nada mais que é uma adaptação biológica daquilo que nos aconteceu e da pressão seletiva que nós, de alguma maneira, sofremos. E se nós pensarmos nesta população fundadora, o que acontece ao longo do tempo é que vão havendo cada vez mais células diferentes. E não só, e isto é um fenómeno que é muito engraçado, na zona primária, onde ela aparece inicialmente, mas depois entre o que aparece inicialmente e aquilo que se espalhou, se nós formos picar sítios diferentes dos diferentes tumores e das diferentes metástases, elas são geralmente diferentes. E é este o único motivo pelo qual nós não conseguimos vencer algumas das doenças, é que tentamos tratar tudo da mesma maneira. E, portanto, precisamos de uma coisa que, da mesma maneira que o cancro tem essa capacidade adaptativa, se adapte às necessidades que nós temos para vencer, de alguma maneira, esta doença. E como é que nós podemos fazer isso? Alguém tem ideias? O que é que, de alguma maneira, nós podemos ter que se adapte desta maneira ao cancro, ao nosso recurso? E é uma coisa que qualquer um de nós nesta sala tem. Exatamente. Neste momento, e isto obviamente que era uma teoria, um conceito que já se aplicava de alguma maneira, não é novo, ou seja, já há várias décadas que se especula que isto seja possível, manipular de alguma forma o sistema imunitário de forma a combater o cancro. E na verdade o hospedeiro é uma arma potentíssima. Se nós sobrevivemos, e o único motivo pelo qual nós estamos aqui e temos a idade que temos é que ele é capaz de defender contra uma série de agentes que nos mataria, se não os tivéssemos, está bem? E que competiria tal e qual com o cancro pelos nossos recursos. Só para ter uma ideia, para demonstrar, eu peço desculpa, senão se vai um bocadinho técnico, o sistema pelo qual nós classificamos as neoplasias e o grau, ou pelo menos a gravidade, geralmente bate num sistema que nós chamamos de TNM. E de facto há vários estadios que vão desde um 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, até ao 4, que é de facto a doença metastática. Falando só de doença curativa, portanto até ao estadio 3A neste caso, aquilo que nós vemos é que tumores que sejam, isto aqui em cima, é a infiltração do sistema imunitário nesses tumores, nós vemos que há tumores que são 3A, que têm melhores prognósticos que os estadios 1B, que têm baixa infiltração. O que isto quer dizer? Não tem a ver só com o tamanho e com a invasão, mas a maneira como o tumor estava a ser combatido por nós próprios quando foi tirado tem muita importância no prognóstico dos doentes. E com base nisto, sabemos que esta infiltração celular é muito melhor e condiciona um bom prognóstico nos doentes. Falando aqui de mecanismos, e de forma muito grossa, nós temos dois mecanismos essenciais para nos defendermos. O primeiro é aquilo que nós chamamos de imunidade inata, está bem? E no fundo são estas células-inhas, chamadas células NK, que quando vêem um corpo estranho, neste caso uma célula tumoral, a reconhecem através de receptores e acabam por destruí-la de alguma maneira porque a reconhecem como externa. Isto vai libertar uma série de lixo, que acaba por não ser lixo, mas que vai ser reconhecido e vai ser absorvido por outras células, e é isto que nós tipicamente chamamos de imunidade adaptativa. E como é que isto acontece? Quando nós destruímos uma célula tumoral, ou pelo simples facto dela morrer, porque morre, não tem capacidade de sobreviver, liberta uma coisa chamada antigénios, que não é nada mais o que acontece às bactérias, aos vírus, aos parasitas, aos fungos. Esses antigénios são reconhecidos pelo nosso sistema imunitário, são apresentados a estas células T, e estas células T tornam-se literalmente mísseis dirigidos contra aqueles antigénios específicos. Portanto, é um mecanismo que tem capacidade, à medida que a neoplasia vai mudando, de reconhecer diferentes antigénios e de se adaptar àquela heterogeneidade que nós vimos previamente. E, portanto, estas células T acabam por ir reconhecer o tumor e, mais importante que isto, estas células T têm capacidade de memória, ou seja, que persistem no tempo, e aquilo que acaba por acontecer é que, após esta infiltração e eliminação, nós conseguimos ter um efeito que é sustentado ao longo do tempo. Ou seja, no fundo, temos a imunidade inata, são libertados antigénios que recrutam estas células T
As células T depois acabam por morrer quando resolvem a ameaça e aquilo que persiste no tempo são as células T memórias. E estas células duram décadas e ficam em circulação. Este é o princípio básico da vacinação. Nós metemos no fundo, um micro-organismo que não nos vai causar tanto mal como a doença original, mas que acaba por ser uma variante adormecida ou um antigénio que é reconhecido pelo nosso sistema imunitário, e temos capacidade de memória. E, portanto, é isto que nós desejamos, ou que pelo menos desejávamos fazer com o cancro. Estas células têm o potencial para ter respostas sustentadas. E, portanto, temos aqui 3 mecanismos ou 3 chavões essenciais. Esta infiltração, por um lado, condiciona o melhor prognóstico, sabemos que elas conseguem destruir os tumores e têm o potencial para respostas sustentadas. E aqui a grande pergunta é, porquê é que isto não acontece? Se isto é assim tão simples, o que é que aqui falha para que nós tenhamos neoplasias? De alguma maneira, há alguma coisa que o tumor tem que não permite que o sistema imunitário reconheça os tumores. Isto é uma figura muito conhecida de um livro de biologia sobre cancro e, no fundo, mostra, não é só este o mecanismo pelos quais as neoplasias escapam, como é óbvio, mas isto são fatores e, neste momento, isto tem vindo a crescer ao longo do tempo, o que só revela um bocadinho o quão ignorantes nós somos, ou que eu espero que não sejamos tantos agora, mas, pelo menos, há muita coisa que nós desconhecemos e a verdade é que isto tem vindo a crescer e desde 2000 até agora tem vindo a ser acrescentadas aqui novas fatiazinhas. E aquilo que nós sabemos é que um dos pilares essenciais é que o cancro tem uma capacidade inata de evitar a destruição imunomediada. E o que é que acontece, para dar aqui um exemplo muito cru e duro, esta fase de eliminação é o que acontece na maioria de nós. Todos nós temos erros ao longo do dia, ao longo das semanas, e temos potencial para que cresçam lesões pré-malignas. Elas, por um lado, temos sistemas de reparação do ADN que acabam por ativar mecanismos de segurança que destroem as células, e aquelas que não são destruídas por esses mecanismos de segurança tornam-se estranhas, porque as mutações são estranhas, de facto, ao nosso sistema imunitário. As mutações não são reconhecidas como própria, e este tipo de alterações que são diferentes do que é habitual despoleta esta reação inflamatória, imunitária, e acabamos por eliminar as neoplasias. O que acontece ao longo do tempo, e isto tem a ver com a exaustão do sistema imunitário, é que se a neoplasia for agressiva o suficiente e reunir o conjunto de circunstâncias ideal para crescer, e eu posso-vos dizer que isto é quase tão provável como ganhar o Euromilhões, mas infelizmente 1 em cada 3 pessoas ganha o Euromilhões na vida, acabamos por atingir um estado de equilíbrio. Isto é um estado que nós chamamos de senescência. A neoplasia fica relativamente controlada, mas está clinicamente ativa. E há um estado de equilíbrio entre o sistema imunitário e a neoplasia, e enquanto ele cresce, vai sendo eliminado, enquanto é eliminado, ele cresce, e há aqui uma batalha constante. Até que, por algum motivo, isto sai do nosso controle e o tumor cresce e entra em escape imunitário, está bem? Pronto. Apesar disto serem mecanismos um bocadinho complexos, eu vou tentar simplificar isto ao máximo. A verdade é que há 4 ou 5, se quisermos, mecanismos pelos quais nós sabemos, pelo menos até agora, que isto acontece. Por um lado, é o recrutamento, pela parte tumoral, de células que são imunossuppressoras, como nós, não sei se já ouviram alguma vez falar, doenças autoimunes, mas são doenças que as pessoas têm um sistema imunitário que está muito ativo ou ativo demais e, portanto, reconhecem porções delas próprias como se fossem estranhas. Isto também não é desejável. Estas células são essenciais nesse papel, portanto, é o que mantém o sistema imunitário sob controle. Infelizmente, as neoplasias têm a capacidade de recrutar para o meio delas estas populações e enganam. No fundo, misturam-se com aquilo que é suposto ser normal e acabam por enganar o sistema imunitário. Por outro lado, aquelas moléculas que são apresentadas nos gânglios linfáticos são suprimidas também por outros mecanismos sinalizatórios, que são estes aqui. E há outro muito importante. Este, se calhar, é o mecanismo mais importante neste momento e foi este que conseguimos explorar até agora, que são o que nós chamamos os checkpoints imunitários. O que é que são estes checkpoints? No fundo, são como se fossem barreiras ou fronteiras. Uma pessoa, para passar a fronteira, tem que passar por várias barreiras e, no fundo, só se tiver tudo ok é que o sistema imunitário atua. E, como veem, pelo menos conhecidas, há N. E, neste momento, há 2 centrais que nós conseguimos explorar.
que são estas duas. Uma chamada CTLA4, a outra chamada PD-1. Como veem, isto é um microambiente muito complexo, nós podemos explorar outras coisas e isto está a ser estudado neste momento, porque se descobriu efetivamente qual era o potencial que isto tinha. E a verdade é que estas duas moléculas trouxeram uma revolução brutal pela primeira vez no cancro. Elas funcionam de maneira diferente e, fazendo uma analogia, o que os anti-PD-1 fazem é funcionar na fase mais efetora, portanto é como se carregássemos no acelerador, e aqui, na fase mais de apresentação, o CTLA4, como se tirássemos o pé do travão. Se pudermos fazer as duas coisas, tanto melhor, mas isto tem alguns problemas, como eu vos vou mostrar mais à frente. E neste momento nós tínhamos a parte da cirurgia, a parte da radioterapia, a quimioterapia tradicional, depois tivemos aqueles mecanismos moleculares, que também funcionam muito bem, e neste momento temos um quinto pilar na terapêutica do cancro, que é a imunoterapia. E esta imunoterapia não surgiu do nada, e na verdade isto começou a ser explorado com um conceito que nós chamamos de carga mutacional. Está bem? O que é a carga mutacional? Como eu vos expliquei, na fase de eliminação, estas mutações que acontecem nas células tornam as células estranhas. Portanto, faz sentido começar a estudar isto nas células que tenham o maior número de mutações, que sejam mais estranhas ao próprio. E onde é que nós sabíamos que isto acontecia? O melanoma, por exemplo, o tumor da pele, pelo menos o induzido pelo sol, é muito imunogénico, porque é o resultado, no fundo, de uma agressão mantida ao longo da vida. Os escaldões que nós apanhamos ao longo da vida, e eu costumo dizer, a pele tem memória, e vai guardando esses erros, até eles acumularem-se de forma significativa e haver uma neoplasia que possa surgir efetivamente. E, portanto, tem uma carga mutacional que é muito elevada. Isto são alguns grupos de neoplasias que nós conhecemos, e estas linhas todas são a carga mutacional delas. Isto é um trabalho muito bem feito, quando conseguimos sequenciar finalmente o genoma humano e ganhamos a capacidade, começámos a conseguir explorar de alguma maneira isso. E o melanoma surge exatamente aqui. Surge o melanoma, surge o cancro do pulmão, que também é fruto da agressão mantida, que é o fumo do tabaco, e surge a maior parte das neoplasias que são associadas ao tabaco, infelizmente, e à exposição ocupacional. Portanto, foi aqui que surgiu o grande boom. Era aqui que fazia sentido estudar estas coisas, e, na verdade, a primeira prova de que isto funcionava surgiu com a inibição deste agente, que é o CTLA4. Estas curvas são muito usadas na oncologia e, no fundo, representam a proporção de doentes vivos ao longo do tempo, está bem? E aquilo que acontece é que isto são 10 anos aqui, 120 meses, 5 anos, 0 anos. Isto é a proporção de doentes que está vivo, e atenção que isto é muito importante. Com doença avançada, portanto, isto não estamos a falar de intenção curativa, estamos a falar de doença que já estava espalhada ao início. Quando esta molécula surgiu, o que acontecia era que transversalmente esta linha caía a pique e batia aqui no fundo aos 2 anos. E nós, pela primeira vez, isto são os dados juntados no fundo de quase 5.000 doentes, começámos a ver que conseguimos manter vivos, com doença metastática, 20% dos doentes. Isto é 1 em cada 5 e não é desprezível. Estes doentes morriam, na sua esmagadora maioria, e naquele momento, conseguíamos tratar pelo menos 1 em cada 5. Esta capacidade de manter este efeito ao longo do tempo, porque este tratamento é feito em 4 sessões. Nós fazemos 4 sessões, o doente não faz mais nada e estas respostas são mantidas independentemente daquilo que nós façamos posteriormente. E para pôr as coisas em perspectiva, surgiu posteriormente outro tipo de agentes, que são os PD-1s, e isto são exatamente as mesmas curvas que nós estávamos a ver ainda há pouco, e que, se compararmos a quimioterapia clássica com estes agentes, aquilo que vemos é que aumentamos de forma brutal a eficácia, enquanto com a quimioterapia, que há 1 ano a maior parte das pessoas estava a progredir ou a morrer, com a imunoterapia conseguimos ter 30 a 40% dos doentes vivos e de forma significativa, com uma qualidade de vida que é muito significativa. Isto é outro ensaio, da mesma maneira que surgiu, que compara a primeira molécula, o CTLA4, com o PD-1, portanto nós vemos que conseguimos aumentar a eficácia se usarmos os anti-PD-1. E depois temos outra perspectiva, a pergunta que surgiu é se os anti-PD-1 funcionam tão bem e os CTLA4 funcionam tão bem, porque não combinar as duas coisas? E de facto combinámos, e aquilo que vimos é que conseguimos, e estes dados já foram atualizados este ano, aos 36 meses ter 60% das pessoas que tinham doença com metástases viva. E para pôr as coisas em perspectiva, aquilo que acontecia com a da carbazina era isto. A curva vinha para aqui, aos 2 anos eu diria que a esmagadora maioria dos doentes estava, infelizmente,
portanto acabava por falecer, e neste momento conseguimos ter 60% das pessoas vivas aos 3 anos. Isto é uma revolução para uma doença que não tinha tratamentos eficazes, ter quase 2/3 das pessoas vivas aos 3 anos, e esta cauda eu posso-vos dizer que se mantém ao longo do tempo. Isto são moléculas novas e, portanto, não têm muito tempo. Os dados que nós temos são aos 4 e aos 5 anos, isto surgiu em 2012, 2013. Surgiu de forma muito significativa. Qual é que é o custo? Da mesma maneira que eu vos falei em doenças autoimunes, a probabilidade disto acontecer é muito alta. Portanto, tudo o que acaba em ite, pneumonite, colite, nefrite, tiroidite, encefalites, pode acontecer. E, infelizmente, com as terapêuticas de combinação, acontece numa percentagem que não é desprezível. Isto eram a taxa de efeitos adversos, sobretudo de colites, que nós tínhamos com os primeiros agentes, com o CTLA-4, e que diminuímos de forma significativa com os anti-PD-1. Portanto, na verdade, temos um agente que é mais eficaz e muito menos tóxico. A maior parte dos meus doentes a fazer a moléculas anti-PD-1 é como se fosse água, está bem? A maior parte deles queixa-se de comichão, problemas de tiroide, obviamente que há uma percentagem que não é desprezível, que há uma altura dos 4 a 5%, que tem algum efeito adverso sério, mas que também se trata com facilidade. A terapêutica de combinação é mais complexa. É mais complexa porque os efeitos acessórios surgem com muita frequência e têm que ser centros com capacidade de os tratar. Mas, na verdade, apesar de ser mais tóxico, e era isto que eu queria mostrar, o efeito que nós temos no sistema imunitário é tão profundo que estas linhas vermelhas representam a altura em que o doente parou o tratamento por toxicidade, única e exclusivamente. Teve um efeito adverso que foi tão grave que necessitou de suspender a terapêutica. Isto acontecia geralmente ao 3º, 4º ciclo, e nós vemos que a esmagadora maioria destes doentes não só está em resposta, como nunca mais fez terapêutica a seguir e continua em resposta. Portanto, o que quer que seja que nós façamos funciona bem, funciona de forma sustentada e permite a estes doentes, com aqueles poucos ciclos, consigam ficar curados. As toxicidades surgem em alturas diferentes, não são todas iguais. Eu não vou entrar aqui em muitos pormenores, porque acho que não é do interesse aqui da audiência, mas a mensagem essencial é que nós precisamos de falar com os doentes e precisamos de os educar. São toxicidades muito traiçoeiras. Isto porquê? Vou-vos dar 2 exemplos. Elas podem surgir a partir do momento em que nós fazemos a infusão nos doentes e podem surgir mais tarde, depois de nós pararmos a infusão nos doentes. Eu nunca mais me esqueço, isto aconteceu em Madrid, não aconteceu em Portugal, na altura em que se começou a utilizar isto em fase 1. Nós tínhamos um doente que estava em 5ª linha, não era melanoma, era um carcinoma da bexiga, um jogador de futebol, fumador, já aposentado, que estava com uma carga de doença metastática incrível. Esse doente acabou por fazer a terapêutica de combinação e teve uma resposta completa. Mas teve o que nós chamamos uma artrite, portanto, dores articulares com muita intensidade que fizeram suspender o tratamento e iniciar cortisona, que no fundo inibe o sistema imunitário de forma a que nós consigamos controlar esses efeitos adversos. O doente ficou bem, ficou livre de doença, conseguimos reduzir a cortisona para um patamar aceitável. O que é que aconteceu? 2 anos depois de ele parar a terapêutica, quisemos ir reduzindo a medicação, a cortisona. E a verdade é que quando passamos a dose dos 10 mg, que é uma dose muito baixinha, o doente teve uma alteração da câmara anterior do olho, teve o que nós chamamos de uma uveíte, com alteração da visão. E, portanto, 2 anos depois de parar a terapêutica, só pelo simples facto de termos baixa a terapêutica, isto pode existir. Portanto, estes doentes têm que ser muito bem seguidos e têm que estar conscientes destes efeitos adversos. Como devem calcular, um doente que parou a terapêutica há 2 anos não é seguido todas as semanas e vem de 2 em 2, 3 em 3 meses, e pode acontecer a qualquer momento. Portanto, é muito importante falar com os doentes e não tem a ver com a frequência com que nós os vemos, mas sim com aquilo que eles sabem. E outra coisa que nos baralhou, e isto era muito engraçado, e obviamente como tudo o que é novo nós tivemos que aprender, alguns destes doentes, curiosamente, quando nós fazíamos exames de imagens de avaliação, estavam piores. E havia aqui uma dissociação brutal. O doente dizia-nos que estava melhor, mas a TAC estava pior. E nós, obviamente, não sabendo como gerir isto, porque geralmente a quimioterapia as coisas encolhem, ficávamos assustados, a maior parte das pessoas parava a terapêutica, mas acontecia um fenómeno muito engraçado, é que depois a doença acabava por encolher, mais tarde. Isto é um conceito que surgiu com a imunoterapia, que é o de pseudoprogressão.
No fundo é como bater com a perna numa mesa e ela inchar. A resposta inflamatória faz as coisas inchar, é assim mesmo. E, portanto, apesar disto não ser muito frequente, aquilo que nós vemos é que a população tipicamente tumoral, com a quimioterapia impedia. Com estes agentes, aquilo que pode acontecer numa fase inicial é crescer, porque são infiltradas literalmente pelo nosso sistema imunitário e só depois é que temos a resposta. Portanto, isto baralhou-nos, é só uma curiosidade aqui, uma à parte. Problemas graves com esta terapêutica. Infelizmente, apesar de uma percentagem muito grande destes doentes beneficiar, isto são as tais curvas de sobrevivência, há muitos em que isto nunca funciona. Nós fazemos isto e na primeira avaliação é como se tivesse sido água, não funcionou. E depois temos o problema de que o tumor de alguma maneira aprende a evadir-se a estes mecanismos, da mesma maneira que acabou por se evadir às outras terapêuticas. Onde é que nós estamos agora? Antigamente estávamos aqui, nós conseguimos de alguma maneira levantar e pela primeira vez na história da oncologia ver aquilo que nós chamamos a cauda na curva, está bem? Que é manter uma proporção muito grande dos doentes vivos e obviamente que aquilo que nós queremos é aumentar muito esta eficácia, está bem? Como é que nós podemos fazer isto? Na verdade, de explorar os anti-PD1s, que foi estes agentes que eu vos mostrei agora, são muito combináveis e, portanto, como tem um perfil de toxicidade tão baixinho e tão tolerável, nós conseguimos combinar com quase tudo. Quimioterapia, radiação, ou mais importante, aquelas terapêuticas que nós antigamente usávamos e que ainda usamos bastante, as terapêuticas-alvo. E, na verdade, é aproveitar este mecanismo de sinergismo que pode estar aqui uma oportunidade de, efetivamente, aumentar a eficácia. Havia um outro fenómeno engraçado e só prova o quão eficaz é esse sistema imunitário, que era os doentes sob imunoterapia, às vezes, por algum motivo, tinham lesões que lhes provocavam dor, porque eram muito grandes e porque empurravam qualquer coisa que lhes dava dor. O que é que acontecia? Geralmente, nesses doentes, nós temos uma arma muito eficaz, que é a radioterapia. Damos uma dose naquela zona, que é, no fundo, matar literalmente tudo o que tiver naquele campo e geralmente as coisas respondem e encolhem. Mas aquilo que começámos a ver, e é aquilo que nós chamamos de efeito abscopal, era quando irradiávamos estas lesões, havia outras que também respondiam. E, portanto, esta conversa que há entre as várias lesões acabou por ser aqui um mecanismo de prova de que estas duas terapêuticas podiam ser combinadas. Outra alternativa é combinar os anti-PD1s com outros inibidores, tal como o CTLA-4, que fazem efetivamente estas taxas de resposta, portanto, doentes que ficam persistentemente sem doença objetivada. Este é mais um exemplo. Isto foi um ensaio que nos suscitou em 2015 muita curiosidade, porque ao combinar um anti-PD1 no carcinoma do rim com uma terapêutica-alvo, daquelas que se liga às mutações, não é? Neste caso, ligação ao receptor que é responsável pela vascularização do tumor, por suprir, no fundo, os nutrientes ao tumor. Nós, com este agente, conseguimos matar os neovados, matar o tumor à fome, literalmente, e com o anti-PD1 provocar uma resposta imune. Quando nós vimos estes primeiros resultados, nós vimos que uma taxa de resposta de que era quase 90%. Se nós pensarmos que antigamente o carcinoma do rim tinha taxas de resposta de 10 a 20%, a comunidade científica, quando viu isto, ficou realmente muito animada. E este ano, e foi há cerca de 3 ou 4 dias, foi apresentado o ensaio de registro destas duas moléculas com resultados que nunca tinham sido vistos antes. Há outras tecnologias muito mais engraçadas e que nós estamos a começar a perceber e a conseguir manipular, são estas moléculas que nós chamamos de anticorpos biespecíficos. E o que é que isto quer dizer? O conceito é muito simples. Estas células ou estas moléculas, no fundo, são anticorpos que têm duas extremidades. Uma delas reconhece um receptor que é específico da célula tumoral, pode ser, por exemplo, o CEA, que é um carcinoma embrionário, um antigênio de carcinoma embrionário, e depois tem outra porção, que é um CD3, que é específico das células imunitárias. E ao ligar uma coisa com a outra, nós conseguimos ligar as células do sistema imune ao cancro. Portanto, no fundo, conseguimos chamar ao cancro uma série de populações que antigamente não estavam presentes. Desta forma, conseguimos aumentar muito a eficácia destes agentes. E depois outra coisa que tem estado muito em voga, que tem aparecido nas notícias, que são as CAR T-cells. O que é isto? As CAR T-cells exploram o mesmo conceito, está bem? É muito simples. É o conceito de chave-fechadura e é aproveitar uma fechadura do tumor
expressá-la nas células T, que são as células que vão matar o tumor, e ao ter este receptor nas células T, tudo no corpo que tenha esse receptor vai ser reconhecido e vai ser eliminado. Por isso é que isto teve taxas de resposta de 90% a 95% nas leucémias pediátricas e foi aprovado recentemente para o tratamento desta população que era refratário aos tratamentos convencionais. O problema disto é que isto é difícil de fazer, não é fácil, tem que ser feito em laboratórios, tem riscos, é preciso ser feito em cuidados intensivos e é muito caro. Eu não sei qual é o preço que está a ser negociado em Portugal, mas na comunidade científica internacional, por doente tratado eram 700 mil euros. E, portanto, o impacto que isto tem no orçamento para a saúde é brutal e há de haver alguma maneira de amenizar isto com os laboratórios. Aquela que eu acho que tem mais potencial, mas que também abre as portas para mais coisas, é esta tecnologia chamada CRISPR, que é, no fundo isto já se faz, não é nada de novo, está bem? É a alteração com estas moléculas, estas nucleases do ADN da pessoa. Isto é ilegal, obviamente não se pode fazer. Do ponto de vista ético, levanta muitas questões, porque isto permite que qualquer um de nós mude a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a maneira como o cabelo nasce, expressar receptores que nos tornem diferentes de alguma maneira e, portanto, abre aqui porta a caminhos que têm que ser muito bem regulados. Isto é feito em meio de laboratório, é o que nós usamos para provocar alterações genéticas nas bactérias e nas populações celulares e estudar o cancro. No fundo, isto já é uma coisa que é amplamente utilizada, mas que neste momento na China está pela primeira vez a ser testado em humanos. O que é que eles fizeram? No fundo, reescreveram o código genético das tais células imunitárias e tiraram-lhes o PD1. Ou seja, em vez de termos que fazer um tratamento ao longo do tempo para bloquear esse receptor, aquelas células já não o têm. Portanto, são imunes àquele mecanismo de resistência. E são altamente eficazes, os resultados estão a ser muito bons. Claro que tem o problema da imunidade, mas a verdade é que estão a surgir cada vez mais, e aqui no pilar da imunoterapia é onde eu vejo o nosso maior potencial de cura. Não isoladamente, obviamente, combinada com um dos outros quatro. Isto é um meio demasiado complexo e, obviamente, que o hospedeiro tem uma palavra muito grande a dizer. E a verdade é que aquilo que nós chamamos de um mundo chato é nós passamos daqui para aqui, neste momento estamos aqui e queremos, falando de doença avançada, tornar isto uma patologia curável. E eu terminava assim a apresentação. Não estamos lá, mas estamos perto e estamos cada vez mais perto. Eu tenho vários doentes que já pararam terapêutica de imunoterapia aos 2 anos, estão livres de doença e estão muito bem. E a verdade é que isto é muito recompensador, porque são pessoas que tinham uma perspectiva completamente fechada, a perspectiva era de morte, e estão a encarar isto como uma doença crónica, como uma diabetes, uma hipertensão, e pronto, é muito recompensador. E terminava assim a exposição. Estou disponível para discutir aquilo que vocês quiserem, para responder a perguntas, está bem? Muito obrigado.